Oi, amigo. Olha, mais uma dica. Essa aqui é o seguinte, é aquela que a gente fica meio banho-maria, porque às vezes na prova do Enem cai uma questão envolvendo cartografia, fuso, escala. No passado caiu alguma coisa nessa linha. Vamos também pensar que de repente cai alguma coisa agora. Ó, vem comigo. Vamos lá. Muito bem. Então, a gente entra aqui nessa parte que trata de fuso horário, que trata, enfim, de orientação, tal. É importante que às vezes pode realmente cair alguma coisa na tua prova. Bom, nesse caso, eu chamo a atenção então primeiro para orientação. Se orientação cai na prova, amigo, o mínimo que você tem que saber, o mínimo, tá? Norte, sul, leste, oeste, né? É east. Oeste, eu poderia usar o W, west. E aí, ó, esses são os pontos cardeais. Entre os pontos cardeais, você tem os colaterais. Nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Tem os subcolaterais? Tem, mas eu acho que é muito. Eu não lembro de uma prova que cobrasse subcolaterais. Mas eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Por exemplo, entre o norte e o nordeste, ó, norte, nordeste. Entre o sul e o sudoeste, sul, sudoeste. E aí você poderia fazer isso com todos. Orientação, isso é importante. Cuidado com os sinônimos. Norte, sul, leste, oeste. Norte também pode ser chamado de boreal, setentrional. Sul também pode ser chamado de meridional, né? Austral. Leste pode ser chamado também de nascente, nascente, ou oriente. E o oeste pode ser chamado de ocidente ou poente. Então essa é a parte de cartografia. Às vezes o cara pode brincar com você aí, com um desenho, alguma coisa, para ver se você sabe se orientar. Bom, o outro tema, além de orientação, é a parte de cartografia. Cartografia. Irmão, se cartografia cair na prova, cuidado que às vezes pode aparecer escala, cálculos com escala, lembre-se. Como é que eu vou encontrar a escala? Escala é igual a distância gráfica sobre distância real. Esse é o ponto mais importante. Aí você lembra daquela relação quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E trabalhar com regra de 3, se você esquecer tudo. Então, cartografia também pode aparecer com as projeções. Às vezes o cara coloca, quais são as mais comuns? A cilíndrica, a projeção azimutal, cilíndrica, a projeção azimutal ou polar, a projeção cônica. Essas são as mais comuns. As mais comuns. Tem outras, né? Por exemplo, você pode pensar aqui na de Peters, né? Enfim, na de Mercator, que é uma cilíndrica mais conhecida, tal. Projeções. Dentro de cartografia, às vezes pode aparecer curvas de nível, às vezes pode aparecer sensoriamento remoto, são possibilidades dentro da cartografia. Bom, o outro ponto que pode aparecer na tua prova são os fusos horários. Às vezes aparece uma questão de fuso horário. Aí eu vou te dar uma dica, são as chamadas, 3, né? Eu criei um sisteminha aqui, as chamadas 3 regras básicas. Com elas você faz qualquer questão de fuso horário. Regra 1, 15 graus corresponde a 1 hora, e 1 hora corresponde a 60 minutos. Quer dizer, se eu tiver, então 15 graus eu tenho 1 hora, se eu tiver 30 eu tenho 2 horas. Essa é a regrinha 1. Regrinha 2, diz respeito para que lado que eu vou. Se eu for do oeste para o leste, acontece uma coisa. Se eu for, aliás, do leste para o oeste, acontece outra coisa. O que você quer dizer com isso, professor Kleber? Eu quero dizer o seguinte, deixa eu melhorar aqui. Eu quero dizer assim, se eu for do oeste para o leste, eu vou somar as horas. Se eu vier do leste para o oeste, eu vou subtrair as horas. Sempre assim. Não importa onde eu esteja, eu caminhei do leste para o oeste, eu subtraio. Beleza. Básico, é claro, levando em consideração que você pode ter aí a mudança do dia, por exemplo, se você estiver na linha internacional de data, que a gente chama de LID, linha internacional de data. A regrinha 3 diz respeito aos graus. Né? Para onde que eu vou? Por exemplo, se eu tiver graus, né? Eu estou olhando aqui os pontos.
eu vou trabalhar aqui, eu estou em um ponto que está a oeste, o outro está a oeste. Os dois estão a oeste. Então, digamos que esse aqui está 45 graus oeste, esse aqui está 30 graus oeste. Velho, se eu tenho, independente de onde que eu for, os dois estão a oeste, eu vou ter que subtrair os graus. Por que eu vou subtrair os graus? Porque eu vou pegar o maior pelo menor. A diferença desse para esse não são 45 graus mais 30, que é a variação. É muito pelo contrário, é menos. 45 menos 30, eu vou ter uma variação de quantos graus? 15 graus. Então a variação aqui corresponde ao quê? A 1 hora. É aquilo que eu falei. Aí volta a regrinha número 1. Por outro lado, se eu tiver um que está oeste, o outro que está leste, por exemplo, eu tenho um grau que está 30 graus oeste, o outro está 30 graus leste. Ora, se eu tenho 30 graus oeste e outro 30 graus a leste, a variação daqui para cá é uma oeste e outra leste, eu vou somar. Eu vou somar os graus, então a variação vai ser 30 mais 30. Por quê? Porque um está ao leste e outro está a leste. Resultado, eu vou ter uma variação de quantos graus? 60 graus. E 60 graus dividido pela regrinha número 1, dividido por 15, corresponde ao quê? Corresponde de 15 em 15, eu tenho 4 horas de variação. 15 mais 15 mais 15 mais 15, 4 vezes 15, 60. Fechou. Essa é a lógica para fusos horários. Então, amigo, essas são algumas dicas para você que vai fazer a prova do Enem. Muito boa sorte. Eu, Cléber Caverna, torcendo por ti, meu amigo, minha amiga.